Porque O Encoraçado Potemkin, filme de 1925, dirigido pelo Sergei Eisenstein, é uma obra-prima. E mais do que isso, porque esse filme, que já tem mais de 100 anos, tem mais de 110 anos, ainda é relevante hoje e continua sendo um filme tão bom depois de tanto tempo. O Encoraçado Potemkin é um filme soviético que foi feito 7 anos depois da Revolução de Outubro. E ele foi feito dentro de um contexto de propaganda e agitação política, de propaganda e agitação a favor da manutenção da Revolução Bolchevique. E a partir daí, muita coisa começa a ser explicada. O Eisenstein tinha feito faculdade de engenharia, saiu, foi lutar na Revolução e se tornou talvez o principal porta-voz do Partido Comunista no cinema, que o partido considerava uma das principais armas de propaganda na época. É importante também entender que o construtivismo russo, que era o principal movimento artístico da época e que foi o movimento com que a Rússia realmente contribuiu para as discussões das vanguardas modernistas daquela época, era baseado numa associação da engenharia, que o Eisenstein conhecia bem, e dos símbolos, digamos assim, da industrialização russa, que era algo ainda mais importante para o Partido Comunista, que realmente tinha como uma das principais metas tirar a Rússia de uma espécie de feudalismo tardio e colocá-la como um país industrial que competiria pela vanguarda tecnológica e industrial no mundo, e usar esses símbolos da indústria, usar esses símbolos do desenvolvimento para fazer arte. E todos esses elementos combinados formularam a ideologia do Eisenstein, tanto para montagem cinematográfica quanto para o cinema. Mas vamos falar um pouquinho da história antes. O Encoraçado Potemkin fala sobre os marujos de um barco que são maltratados, vivem e trabalham em condições subhumanas e que acabam se rebelando e criam um motim contra os seus patrões, que no caso são ali representados pelo capitão e por outras figuras de autoridade dentro da embarcação. Dá para perceber que é uma história bastante alinhada com o espírito revolucionário soviético da época. E uma das características principais do cinema soviético da década de 20 acabou sendo justamente essa coletivização do heroísmo nos filmes, porque enquanto no cinema americano já naquela época a filosofia americana valorizava muito a ação individual do homem e a moralização de tudo, o homem individual era responsável tanto pelo mal quanto pelo bem que acontecia com ele e com a família, e portanto ele precisava criar vergonha na cara e ir lutar para conquistar as coisas. Na União Soviética, é claro que o pensamento era outro. O pensamento era de construção coletiva, era de luta do grupo e em uma análise mais profunda do povo soviético como um todo. E dá para ver isso nos filmes soviéticos dessa época, principalmente os filmes do Eisenstein, quando os planos que trazem um único rosto, né, um primeiro plano, um close-up, por exemplo, não eram necessariamente de um protagonista, porque esses filmes praticamente não escolhiam protagonista. O protagonista dos filmes eram um grupo de trabalhadores, normalmente, né? Era o grupo dos trabalhadores de uma fábrica que estavam entrando em greve, em A Greve, por exemplo, ou os trabalhadores dessa embarcação, desse navio, que vão fazer o motim aqui em O Encoraçado Potemkin. Então, os filmes alternavam planos conjuntos, planos gerais, inclusive, mesmo com uma razão de aspecto mais limitada, mais próxima do 4x3, como era padrão no mundo inteiro na época, os filmes tinham esse interesse de usar muitos figurantes, usar multidões mesmo, para encenar revoltas, para encenar lutas que fossem coletivas, que fossem baseadas na colaboração e não apenas num desejo individual, numa necessidade individual e única. E quando close-ups eram usados, não era para individualizar a luta e o protagonismo do filme, mas era para manifestar a expressão dos atores, o sofrimento deles, e para mais uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Dentro da lógica do construtivismo russo aplicada à montagem cinematográfica, o Eisenstein enxergava a montagem como um campo de disputa ideológica também na fisicalidade do filme, no plano. Para ele, a essência da montagem estava em uma dialética da imagem. Enquanto nos Estados Unidos e também em outros países, a montagem já naquela
naquela época começava a dar os seus primeiros passos no caminho, na direção de uma continuidade extrema e numa causalidade que nunca era quebrada, ou seja, um plano sempre precisava continuar o anterior, uma cena continuava a anterior e assim por diante, para que o espectador entrasse no filme, esquecesse que ele estava assistindo a uma obra ficcional, não visse a artificialidade inerente ao cinema e principalmente à montagem e acreditasse que tudo era causado por coisas que também ele tinha visto no filme, o Eisenstein enxergava que a montagem precisava ser disruptiva, que um plano não poderia continuar o plano anterior, mas precisava confrontar o plano anterior. Precisava criar um atrito com o plano anterior para, através desse embate, dessa dialética, um significado terceiro fosse criado. A mais B para o Eisenstein, para sua montagem, não era AB, mas era C. E é por causa disso, por exemplo, que em O Encoraçado Potemkin, ele vai trabalhar com muito simbolismo, né? Quando um plano sucede o outro, ele não está só mostrando o que aconteceu depois, mas ele está fazendo analogias, ele tá confrontando ideias o tempo todo para fazer nascer uma terceira ideia. Logo no começo do filme, tem um problema lá com os marujos que estão comendo carne estragada, aí eles chamam um médico, que representa também uma figura de autoridade a bordo, e ele pega ali a lupinha dele, vai ver os vermes comendo ali a carne, e ele faz pouco caso, ele fala que os vermes podem ser lavados, é só jogar água que sai, e a carne continua sendo comestível, mas não é só o que tá na superfície da história que está sendo trabalhada que é importante para o Eisenstein nessa cena. Também é importante a simbologia, quando aquele médico usa aquela lupa e a lupa deforma o rosto dele, ele já está trabalhando um simbolismo de que aquele homem é deformado, de que aquele homem tem a sua moral deturpada. A própria carne com vermes pode simbolizar tanto o jeito que aqueles caras são tratados, como os trabalhadores daquela embarcação vivem numa condição subhumana, como vermes mesmo, ou então também dá para interpretar aquela sequência de planos como a carne podre sendo comparada àquele médico, às autoridades daquele navio. O filme é famoso por ter uma das melhores e maiores sequências de ação da história do cinema, que é a sequência do massacre da escadaria de Odessa. Eles param lá na cidade de Odessa, a população acaba sendo simpática àquele motim, àqueles trabalhadores, só que as tropas czaristas chegam lá, veem essa comunhão que se criou entre os trabalhadores do navio e os trabalhadores de terra, que são a população da cidade de Odessa, e chega reprimindo aquela confraternização, e essa sequência culmina na escadaria, quando as tropas czaristas metem bala em todo mundo, e aqui o Eisenstein vai canalizar todos os seus postulados ideológicos sobre a montagem em uma sequência só. Você vai ver uma multidão gigantesca, vários planos que são gerais, ou então conjuntos, ou mesmo planos americanos, raramente com uma pessoa apenas ocupando o plano. Essa é uma luta coletiva, aquela brutalidade é uma brutalidade de classe, não é uma brutalidade motivada por nenhum tipo de questão moral, mas de luta de classes, e também o Eisenstein vai descontinuar várias cenas. Tem movimentos, por exemplo, em que um personagem vai cair e quando a gente vê o próximo plano, a gente acredita por aquilo que a gente já viu em outros filmes, que é a continuação do primeiro cara caindo. Mas o que o Eisenstein está fazendo é uma montagem paralela de dois homens diferentes caindo em direções opostas, com roupas diferentes, e a troca de planos entre um homem caindo e o outro deixa muito evidente uma descontinuidade do movimento, que é o que pro Eisenstein fazia com que a montagem fizesse sentido e criasse não só a descontinuidade, a lembrança de que aquilo é uma construção de discurso fílmico e não uma realidade, né? Não algo que vai te entorpecer e fazer você acreditar que é real, mas também um instrumento de impacto. O Dziga Vertov, que era outro teórico e outro diretor soviético daquela época, criou o conceito de câmera-olho, ou cine-olho, que era basicamente a ideia de que a câmera era um olho mecânico que era muito melhor que o olho humano, porque conseguia ver tudo aquilo que o olho humano não consegue ver, conseguia ver a realidade através de ângulos que o olho humano não consegue ver, e também através de uma abrangência maior que a do olho, porque o olho é limitado pelo foco,
quando a gente vê as coisas, por exemplo, no campo periférico da visão, as coisas não estão tão nítidas, a câmera consegue enxergar tudo e a câmera consegue, inclusive, através do que ela consegue ver e de como ela consegue se articular entre um plano e outro através da montagem, criar uma realidade. Só que o Eisenstein pegou esse conceito de câmera a olho e, claro, né, que dá pra ver ele sendo aplicado também no cinema do Eisenstein, mas aprimorou. Ele acreditava que a câmera deveria ser uma câmera punho, porque na montagem, quanto mais houvesse essa dialética, que é esse confronto entre planos aparentemente distantes, diferentes, contraditórios, que não geram continuidade, que não seriam normalmente colocados em sucessão um atrás do outro, o principal efeito que isso teria no público era uma sensação de choque constante. A câmera e a montagem gerariam uma espécie de punho que dá socos no espectador, principalmente nos momentos de maior drama. E é aí que voltam os primeiros planos, é aí que voltam os close-ups, porque com interpretações mais expressionistas, com um exagero de interpretação que era comum na época e que pode parecer estranho para as plateias que não estão acostumadas com filmes da década de 20, o Eisenstein filmava close-ups para serem intercalados com aquelas imagens da escadaria, de todo aquele massacre com as multidões, justamente para, através de cortes secos, gerar um impacto muito grande. A gente vê a multidão, a gente vê vários cortes muito rápidos, a taxa de cortes por minuto do Eisenstein, a taxa de planos por minuto é muito grande, e no meio dessa ação ele jogava ali de uma maneira muito abrupta, de uma maneira bastante forte, esses close-ups dessas pessoas sofrendo muito, né? É claro que ele vai usar outros elementos também, ele vai colocar ali dentro cenas que são fortes por natureza, mesmo que passem rápido, né, de gente sendo pisoteada, ou então de pessoas com deficiência que também estão ali sofrendo aquele massacre e que não foram poupadas, e o toque de gênio do Eisenstein nessa sequência vai ser que, mesmo ela sendo uma sequência que mostra um grupo de trabalhadores que está sofrendo uma violência de classe e que, portanto, não tem protagonistas individuais, ele vai jogar ali dentro naquela ação um carrinho de bebê, sabendo que a partir daquele momento, todo espectador de qualquer ideologia, simpático ou não à causa da revolução, vai se envolver com aquela sequência, porque quando tem bebê, é claro que se você não é um psicopata, você sempre está do lado do bebê. E a maneira com que ele vai intercalar tudo isso que eu falei, né, as imagens da multidão como um todo, imagens mais aproximadas, cortes rápidos, close-ups com interpretações expressionistas e as imagens do carrinho de bebê cada vez correndo mais risco, cada vez mais próximo de cair e de acontecer alguma coisa com o bebê, vão construir essa lógica da dialética da montagem que eu falei para vocês que era a filosofia principal do cinema do Eisenstein. Esse é um filme revolucionário, esse é um filme sobre trabalhadores, quando o André Bazin, que tinha uma filosofia de cinema contrária ao do Eisenstein, porque ele sim acreditava na continuidade extrema, na causalidade que nunca é quebrada, e falava que o cinema tinha que ser uma janela aberta para o mundo, no sentido de o cinema interferir pouco na realidade da cena, digamos assim, o que é uma contradição, porque tudo que é encenado já deixa de ser real. O André Bazin falava que só o que poderia ser filmado seria a realidade, mas ele nunca definiu o que era a realidade e tudo ficava muito abstrato, como costuma ser numa ideologia mais liberal. Já para o Eisenstein, a realidade era a realidade do materialismo histórico dialético que se manifesta principalmente na luta de classes, que deveria ser filmada e montada também numa lógica dialética da montagem. Espero muito que eu tenha sido claro na hora de explicar aqui num vídeo mais curto, que não é uma aula, é uma crítica, a filosofia da dialética da montagem do Eisenstein, porque o movimento formalista russo da década de 20, associado ao construtivismo soviético, foi tão importante, inclusive na consolidação da linguagem cinematográfica no mundo inteiro, principalmente da montagem, e porque a linguagem visual do filme está associada diretamente e casa muito bem com a ideologia que está por trás da sua história e como isso faz com que o filme seja extremamente sofisticado, bem articulado e tenha sobrevivido ao teste do tempo. Nesse 1º de maio, eu
sugiro que você assista ao Encoraçado Potemkin e se você curtiu o filme, mergulhe nos outros filmes desse gênio que foi o Sergei Eisenstein. Se você assistiu ao filme, eu quero que você venha aqui me dizer o que achou. Se gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!